Olá, meus irmãos, minhas irmãs, Deus abençoe a todos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos de volta a mais um vídeo no canal Jesus Vem, o Tempo Acabou. E para quem não me conhece, o meu nome é Alessandra e eu gostaria de pedir a vocês que não são inscritos no canal, que se inscrevam no canal, que ativem o sininho das notificações para que vocês sejam avisados pelo YouTube quando tiver novo vídeo no canal e que vocês possam também compartilhar com o número de pessoas que vocês desejarem, certo? Darem like no vídeo se assim vocês gostarem, fazer um comentário, nem que seja um comentário breve sobre o assunto. Isso faz com que o vídeo seja... que exista engajamento do YouTube e esses vídeos sejam recomendados para mais pessoas, certo? Se vocês acharem que esse estudo ou os estudos do canal têm sido importantes para vocês, eu peço que vocês me ajudem, tá bom? Desde já eu agradeço a todos vocês, pois o meu interesse é levar a palavra do nosso Deus adiante, certo? Esse é o meu interesse. Eu acredito que seja o interesse de todos nós, servos do Senhor, tá bom? Eu agradeço a todos vocês. E hoje nós vamos fazer um vídeo que eu considero que... Às vezes eu fico pensando, sabe, que eu sou uma pessoa chata, estraga prazeres, que normalmente quando as pessoas estão indo para um lado, para a direita, eu estou voltando para a esquerda. E as pessoas estão fazendo um comentário de algo que vai acontecer ou que está acontecendo de um jeito. E eu vou e falo de outro. E eu me sinto às vezes até mal, constrangida, porque as coisas que o Senhor tem me mostrado na palavra, os estudos que eu tenho dado, eles são, de certa forma, eles são assustadores, eu posso dizer assim. Porque muitas das coisas que foram afirmadas por muito tempo, por muitas pessoas, por muitos estudiosos da palavra, mediante aquilo que o Senhor tem me mostrado e os vídeos que eu tenho feito, tem feito com que muitas coisas sejam contraditas. Ou seja, eu estou aqui querendo dizer que eu sou a dona da verdade, gente, longe disso, porque eu já cansei de falar e vou falar novamente que nada disso vem de mim. Que nada disso vem da minha cabeça, eu que sei, eu que estudei, eu que pesquisei, não. Tudo que eu tenho falado aqui, nos vídeos deste canal, eles têm vindo da direção do próprio Deus. Foi uma ordem de Deus que eu começasse a pregar no YouTube. E desde lá para cá, mais de 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses, tudo que eu tenho colocado como vídeo no canal é o Senhor quem me manda, é o Senhor quem me dirige. As palavras quem me dá é Deus, tudo quem me mostra é o Espírito Santo. Quando eu preciso saber de algo de fora, Ele faz chegar a mim. Alguém me manda um vídeo, alguém me manda uma reportagem, alguém comenta alguma coisa. E Deus, Ele fala, presta atenção nisso aí. Aí eu vou pesquisar, ou eu vou atrás, e aí Ele vai me dando conteúdo para que eu venha falar. Isso tem acontecido por todos estes vários meses neste 1 ano e 7 meses que eu tenho feito vídeos. Eu sinceramente, eu confesso até para vocês que tem dias que eu fico até meio frustrada. É verdade, gente, eu fico muito triste, porque eu fico pensando, meu Deus, o Senhor está mostrando para mim uma coisa e as pessoas continuam enxergando as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. E o vídeo que eu vou fazer hoje, ele é, de certa forma, até radical. Sabe, eu acredito que muitas pessoas assistiram o filme do Matrix, né? Quando é mostrado a pílula azul e a pílula vermelha, e é dito para ele, se você decidir tomar a azul, você vai continuar do mesmo jeito, acreditando nas mesmas coisas, caminhando para o mesmo lado, como todas as pessoas, vivendo a sua vida como se nada tivesse acontecendo. E se você tomar a vermelha, tudo que você acreditou até hoje, tudo que você viveu como verdade até hoje, vai ruir. Ruir, e de forma traumática até mesmo. Você vai entrar na verdade, que não é nada legal, que não é nada agradável, que é difícil e assustadora. E é assim que eu tenho me sentido. Diante de vocês eu confesso isso, porque a cada dia eu tenho visto que nós, seres humanos que vivemos neste planeta Terra, vivemos no engano de centenas e centenas e centenas de anos de mentiras e enganos. E são tantas as mentiras e os enganos contados centenas e centenas de milhares de vezes como verdades,
que eles, na cabeça de todos, se tornam uma verdade. Quando você vai dizer para eles que não, que vai contestar aquilo que eles acreditam que é uma verdade, as pessoas não acreditam, ou elas ouvem, mas ao mesmo tempo que elas ouvem, elas falam, legal, e voltam para aquilo que sempre foi afirmado para elas. É isso que eu tenho visto, é isso que eu tenho visto neste tempo que eu tenho, neste 1 ano e meio, que Deus também tem me tirado de muitos enganos. Eu também vivia no mesmo engano. E eu não vou dizer para vocês que eu sei tudo, porque eu não sei, mas Deus tem me mostrado muitas coisas. Eu mesmo já falei por várias vezes a respeito do calendário do povo de Israel. Eu mesmo já falei por muitas vezes das datas do povo de Israel, das festas do povo de Israel, dos acontecimentos que podiam acontecer junto com as datas festivas do calendário de Israel, até que Deus ele veio me mostrando que o calendário de Israel é um calendário falso, que tudo que foi construído naquele lugar, naquela terra, de forma moderna, e eu não vou dizer nem só agora, mas eu vou falar de agora e vou falar do passado, foi construído em cima de mentiras. Por quê? Deus é a verdade, a lei é a verdade, Jesus é a verdade, tudo que está na palavra é a verdade. Mas quando eles construíram aquilo para nos mostrar, eles construíram em cima de mentiras. A nação de Israel, ela voltou a existir, porque a Bíblia diz que ela voltaria a existir, mas quem trouxe ela de volta foi a sinagoga de Satanás. Foram os falsos judeus. Eles estão por trás, os senhores do mundo, de tudo que tem acontecido lá. Então, tudo tem sido construído em cima de mentiras. Um calendário que está no ano de 5.783, mais de 210 anos, longe dos 6.000 anos. O que, para mim, se nós estamos nos últimos tempos, está errado, e isso é natural. Festas de primavera que caem no inverno, festas de outono que caem no verão, um calendário fixo, uma forma de analisar um calendário que foi feita não seguindo aquilo que está escrito na palavra, não seguindo aquilo que a Bíblia diz, como Deus criou, porque Deus criou um calendário, Deus criou um relógio no céu, Deus colocou constelações, estrelas, sol, lua, para que nós víssemos horários, dias, meses, anos, festas, tempos. Deus criou. E quando você vai lá e manipula e mexe com aquilo, você está fazendo o quê? Você está quebrando aquilo que Deus construiu, desconstruindo aquilo e construindo novamente em cima de mentiras. Mentiras contadas junto com verdades, que fazem com que, num contexto geral, tudo se torne mentira. Aí vocês vão perguntar, do que você está falando? Do que você está falando? Eu já fiz um vídeo no comecinho do ano, em janeiro, falando a respeito das constelações, de onde o Sol teria que estar em cada mês, porque o Sol e a Lua são a nossa diretriz de anos e meses. Então, aonde ele está? Em cima de que constelação ele está? No local de que estrelas ele está, é que vai dizer para nós, porque foi assim que Deus criou, aonde está o tempo verdadeiro. Eu já falei sobre isso, mas agora eu vou explicar de novo, eu acredito que mais profundamente, aquilo que é até complicado. Eu gostaria de ler com vocês o livro de Daniel, no capítulo 7, no versículo 25 ao 28. Daniel 7, do 25 ao 28. Prestem atenção. Proferirá palavras contra o Altíssimo e magoará os santos do Altíssimo. Quem é este, gente? Quem tem a boca que proferir arrogâncias, como está falando lá em Apocalipse 13, é o anticristo, que magoará os santos do Altíssimo. Ele magoará os santos do Altíssimo. Quem são os santos do Altíssimo? Quem são estes que serão magoados? Ou seja, quem vai ser entregue na mão do anticristo? Senão os santos da grande tribulação, aqueles que ficarem para trás e que se arrependerem, aqueles que se converterem no período da tribulação. Estes são aqueles que serão magoados. Então vamos lá. Cuidará em mudar os tempos
e a lei. E é isso que o reino do anticristo tem feito em centenas e centenas e centenas de anos. Isso não é de agora, gente. Na época do Senhor Jesus, quando você vai estudar sobre os calendários, você vê que já existia divergências de calendários entre os que serviam no templo, os sacerdotes do templo, que nós sabemos que foi aqueles que se corromperam, que foram aqueles que sacrificaram ou mandaram o Senhor Jesus para a cruz, que são aqueles que venderam o verdadeiro Messias por causa da sua posição, da sua riqueza, do seu poder. Eles já tinham um calendário no templo que era diferente do calendário dos essênios, que eram aqueles que supostamente seriam aqueles que seguiam o calendário verdadeiro bíblico. Já existia o calendário dos essênios, dos saduceus, daqueles do templo. Já existiam divergências. Eu, quando falei sobre os calendários, no vídeo sobre o calendário de Deus, o 1 e o 2, eu acredito que eu falei isso no 1, não me lembro se foi no 1 ou no 2, mas eu falei que existiam mais de um calendário já na época do Senhor Jesus, certo? E já haviam divergências. E o que a Bíblia está nos falando aqui? Que cuidará em mudar os tempos e a lei. Por que mudar os tempos? Porque quando você muda os tempos, você faz com que as pessoas não possam realmente compreender os tempos bíblicos em que estamos vivendo. A gente não consegue entender aquilo que Deus quer mostrar para nós, aquilo que foi deixado na palavra para que se cumpra com relação às festas, com relação à volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Eu falei disso no vídeo que eu fiz em janeiro, que é o calendário, o relógio de Deus está apontando nos céus, que fica tudo confuso e a lei de Deus ela é maculada. Por quê? Porque tudo que foi falado na lei que deveria ser seguido está errado. Datas errados, meses errados, anos errados. Então, as comemorações estão erradas. Aí vocês vão dizer para mim, como é que você sabe disso? Eu vou mostrar para vocês, mais uma vez. E agora eu vou mostrar para vocês, porque assim, eu falo sobre isso e muitas pessoas não acreditam, que nós não estamos no mês da Páscoa, que este não é o mês de Abib ou o mês de Nissan, que nós não estamos biblicamente falando no calendário do Senhor, nós não estamos ainda no mês da Páscoa. E as pessoas escutam e, tá bom, e voltam, porque é Páscoa, porque é Páscoa. Gente, é muito difícil para mim, sabe? É muito difícil, eu tô falando para vocês de todo o meu coração. Mas eu preciso falar, porque Deus está me mandando falar. Eu preferiria não falar, eu preferiria não saber, porque é frustrante, como eu falei para vocês, mas eu preciso falar. Porque eu sei, então se eu sei, Deus tem me mostrado, é porque Ele quer que eu fale. Ele tem me mostrado que é para que eu diga. Esses dias eu estava fazendo um comentário num vídeo, que não interessa de que canal é, e aí falaram para mim, não, eu estava explicando que não é a Páscoa, aí as pessoas elas discordam. Tudo bem, é um direito delas discordarem, porque eu também não sabia. Deus ele foi me mostrando, quando eu comecei a falar dos calendários, eu ainda citei o calendário de Israel, eu ainda citei as festas nas datas que eles falam, porque eu também acreditava que era real, até que Deus foi falando para mim que não, foi mostrando para mim que não, e chegamos a hoje, a este dia, certo? E aí eu fiquei meio confusa, falei assim, será que eu que estou errada? E fui fazer uma pesquisinha rápida procurando em que posição o Sol estava neste período. E você não acha imagens na internet. Só eu vi o quê? Falando sobre isso, horóscopos. Aí eu falei, caramba, não tem nada, só sobre horóscopos. Aí eu li que eles estavam falando lá que o Sol está sobre a constelação de Áries no mês de abril, ok? E que ele entrou em Áries no dia 21 de março de 2023, ou seja, a mesma coisa que as pessoas acreditam. Eu falei, opa, será que eu estou enganada? Porque eles também têm que seguir, né, o contexto talvez verdadeiro, eu pensei, falei, de repente eu estou enganada. E eu não tenho o aplicativo do Stellarius no meu notebook, o notebook não aguentava o programa, então tudo que eu falo eu printo a imagem de outros lugares, eu não tenho ele mesmo no meu. Só que eu falei, eu preciso ver com os meus próprios olhos. E eu comecei a pesquisar e eu achei um estelário que
para colocar em celular, e eu coloquei. Gente, é muito bom esse programa, porque quando você vira o seu celular para o céu, você aponta ele para o céu, na posição onde está o sol, onde está a lua, onde estão as estrelas, ele te mostra exatamente toda a posição do céu, em cima de que lugar está, que posição está, que constelação está. E quando eu apontei para o céu, eu vou mostrar para vocês o que é que estava lá, nítido e claro. Eu quero continuar esse vídeo, eu já li para vocês aqui o capítulo 7, o versículo 25 ao 28 de Daniel, certo? E agora eu vou mostrar para vocês. Depois eu vou mostrar outras passagens bíblicas falando a respeito dessas coisas, mas eu quero que vocês entendam agora. Então vamos lá, gente. Eu peguei aqui rapidinho um estudinho só para mostrar para vocês o que eu estou dizendo, ó. Quando Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas e os planetas, ele os arrumou em suas órbitas e constelações, no total de 12. Assim, o povo judeu observava 12 luas novas, cada uma ligada ao começo de um novo mês, eu já falei isso em vídeos, e a Bíblia fala disso, base do calendário judaico, ok. Todos os meses hebraicos têm um masal, constelação ou signo do zodíaco. O signo é o que as pessoas que seguem signos chamam, né? Mas são constelações. E o que é masal? É o desenho ou o nome do desenho que está sobre essas constelações. Por exemplo, a constelação é chamada masal em hebraico, ligada à palavra nasal, que significa fluir, porque através dela Deus faz fluir de si uma corrente constante de vida para a terra, dando existência para tudo que ele criou. Em outras palavras, não é signo que influencia a todos, mas o verbo de Deus que age por meio deste. Tá, vamos continuar aqui. Eu quero mostrar para vocês entenderem. Vamos continuar. Portanto, o masal de cada mês está associado ao acontecimento histórico judaico. Masal, lembre-se, é o desenho que está sobre a constelação, gente, porque não tem desenho. Eles falam, né? Nas estrelas da constelação, eles falam que significa alguma coisa, tá? Por exemplo, a do mês de Nissan, que é o mês da Páscoa, ou Abib, é a constelação de Áries. O que significa isso, Áries? É relacionado com o Cordeiro Pascal, porque a constelação de Áries é a constelação do Carneiro. Vou mostrar para vocês. É relacionado com o Cordeiro Pascal, ofertado na época da Páscoa, do Pêssah. O de Sivan, que é Gêmeos, relaciona-se com as 2 tábuas dos 10 mandamentos outorgadas no Sinai. Em Shavu, que é Tishre, que é o 7º mês, é a balança, que representa o dia do julgamento de Rosh Hashanah, e assim todos os outros meses. Gente, isso aqui eu só estou mostrando para vocês, porque o povo de Israel sabe muito bem que o mês de Nissan, o sol tem que estar em Áries. Ok. Vamos para outro lugar agora, que eu já até mostrei para vocês, mas eu vou ler de novo, tá? Vamos lá. Aqui onde está o azulzinho, eu vou ler para vocês, porque é onde está grifado que é o que importa para nós de verdade. No mês de Xânticos, que é por nós chamado de Nissan, e é o início do nosso ano, no 14º dia do mês lunar, quando o sol está em Áries, pois neste mês foi que nos entregaram da escravidão sobre os egípcios. A lei ordenou que deveríamos todos os anos matar aquele sacrifício que eu disse antes que nós matamos, quando nós saímos do Egito, e que se chamava Páscoa. E assim, nós vamos celebrar esta Páscoa em empresas, sem deixar nada do que sacrificarmos. Então, o escritor deste livro, que é o Flávio Joséfos, eu já até falei sobre isso, ó, na linha de cima. No próximo estudo, o próximo testemunho é do famoso historiador judeu Joséfos, ou Flávio Joséfos, que está no livro 3º dele, das Antiguidades dos Judeus, e ele escreve. Então, ele também está afirmando para nós aqui que o sol está em Áries quando começa o mês da Páscoa, o mês de Nissan, ou Xânticos, como era chamado para os povos pagãos naquela época, certo? Eu quero que vocês entendam que o mês da Páscoa o sol está sobre a constelação de Áries, ou Carneiro. Vou voltar um pouquinho para vocês aqui, que eu quero falar mais algumas coisinhas. Bom, eu já expliquei para vocês que o sol, ele demora 364 dias para
circular todas as constelações. A gente fala aqui 365, mas em estudos que eu fiz de calendário diz que é 364. Inclusive no livro de Enoque fala 364. Né? A Bíblia não fala o tempo exato, mas o livro de Enoque fala 364. Mas vai. 364 dias ele circula por todas as constelações. Em cada constelação um mês. Então ele passa o mês na constelação tal, no terceiro mês na constelação tal, e assim sucessivamente. E a Lua, ela entra o mês, que todo mês começa com a Lua Nova. Então, na Lua Nova, na Lua Nova, que começa o mês, a Lua está na mesma constelação que o Sol, começa. Mas ela circula todas as constelações no mesmo mês. Então, o Sol circula todas as constelações em um ano e a Lua circula todas as constelações dentro do mês. Eu vou mostrar tudo isso para vocês, mas eu quero que vocês entendam. A Lua demora 10 dias a menos, 354 dias, e o Sol 364 dias para circular um ano, né? Todas as constelações por um ano. E existe uma diferença de 10 dias, eu explico isso no meu outro vídeo, eu não vou dar detalhes sobre isso agora. Se vocês quiserem ver, depois eu vou deixar este vídeo na descrição do vídeo e nos cards para que vocês venham ver. Se vocês não viram, eu explico essa diferença de 10 dias, o que acontece. Por isso que tem, de 3 em 3 anos acontece o 13º mês, que seria o 13º mês do calendário, que é o Adar 2, que não acontece sempre, certo? O Adar é o último mês, é o 12º mês do calendário do povo de Israel. E Adar 2 é quando precisa entrar no 13º mês. E isso acontece porque a Lua demora 10 dias, 10 para 11 dias, um pouquinho, né? Uma diferençazinha, não são 10 dias perfeitos, a menos do que o Sol para percorrer um ano, gente. Por causa desta diferença é que existe o 13º mês. Mas Deus fez tudo perfeito, gente. Eu explico bem isso nesse outro vídeo que eu vou deixar no card para vocês assistirem. Hoje eu quero falar a respeito do mês, certo? Então eu não vou entrar nesses detalhes. Voltei só para vocês entenderem. Então vamos continuar. Vamos aqui para a tela e a gente vai continuar. Olha só. Eu falei para vocês que eu coloquei o aplicativo e apontei para o céu, certo? E olha exatamente a imagem que eu vi. A gente está vendo aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Aqui. A gente está vendo aqui o Sol. Vocês podem ver a claridadezinha. Está escrito Sol em cima. Está escrito Júpiter, Mercúrio do lado. Aqui, a constelação. Qual que é que o Sol está em cima, gente? Peixes. Quando eu apontei o meu celular para o céu, no Sol, para cima do Sol, onde estava o Sol, eu vi o quê? O Sol em cima da constelação de Peixes. Eu falei, meu Deus, o Sol não está em cima da constelação de Carneiro, ele está em cima da constelação de Peixes. Isto foi no dia 5 agora. Eu vou diminuir aqui de novo, que eu quero mostrar para vocês. Isso eram 4h27 da tarde, mas eu coloquei o aplicativo e já fui lá para fora. Eu não sabia mexer, eu não sabia colocar data, eu não sabia fazer nada ainda. Então, eu fui analisando e fui vendo e fui colocando. Eu vou mostrar tudo para vocês aqui, para vocês verem. Então, vamos lá. Aqui. Aqui já é no dia 6/4/2023. Tá aqui a data, porque eu aprendi a colocar. 9h18 da manhã. Aí já era de manhã, gente. Eu apontei para o outro lado. A gente tá vendo o que aqui? O Sol sobre a constelação de Peixes. Tá vendo Peixes aqui, ó? E embaixo, se vocês perceberem, tá a constelação de Carneiro. O Sol não entrou na constelação de Carneiro ainda. É a próxima, tá na fila, ó. Mas ele está na constelação de Peixes. 6/4/2023, para vocês, 9h18 da manhã. Aquela outra era do dia 5, essa do dia 4. Aí eu peguei e tirei a data, que eu já tinha printado, para vocês verem melhor, abrindo, ó. O Sol em cima da constelação de Peixes e a constelação de Carneiro logo abaixo, que será o próximo mês. Aí eu fui e olhei de noite, gente, quando o Sol se pôs, ó. Aqui, se vocês perceberem, tá? Aqui tá o céu, as estrelas, aqui tá o Sol se pôs, ó, tá vendo aqui, ó. E, ai, gente, peraí que saiu aqui, peraí. E aí tá ali como é que fala? O horizonte,
E aí o sol já se pôs, são 7:06 da noite, tá vendo? O sol se pôs, do dia 6 de abril, do mesmo dia, 6, 2023. O sol já se pôs, 7:08 da noite. Aliás, 7:06 da noite. Presta atenção, gente, o sol se pôs, mas ele está em cima de que constelação, gente? Mesmo o sol posto já, ele já saiu da nossa claridade, mas ele está sobre a constelação de Peixes. Ou seja, eu abaixei o celular, mesmo o sol, eu não vendo, o aplicativo mostra para mim onde está o sol. Mesmo embaixo do horizonte, gente. Isso eu achei assim muito legal. Eu amei esse aplicativo, eu amei. Deus que me deu, porque eu pedindo para Deus. Eu já tinha tentado baixar um no celular uma vez, não deu certo. Aqui. Aí eu cismei que eu tinha que ir lá pro dia 21 de abril de 2023. Ele adianta também, gente, ó. Pode ver a data aí, ó. Sexta, 21 de abril de 2023, 10h53 da manhã. Que é justamente o dia que eu disse que começa o ano novo verdadeiro, o ano novo do calendário de Deus. Do dia 20 pro dia 21 de abril de 2023. Se inicia o novo ano no calendário de Deus. Eu falei isso no vídeo que eu fiz no comecinho do ano, que eu vou postar para vocês aqui. Olha o que está acontecendo. É que não tá dando para ver direitinho, gente. Deu uma confusão. O carneiro, o sol tá brilhando muito em cima e o carneiro, ele tá bem em cima de carneiro. Aí eu peguei e falei, vou fazer outra foto, porque essa aí ficou meio confusa. Olha aqui, gente. O sol no início da constelação de Carneiro. E olha a lua ali embaixo, no pezinho dele, ou seja, o sol e a lua estão no mesmo. Lembra que eu falei que quando começa o mês, o sol e a lua estão na mesma constelação? A lua nova, inicia-se o mês na mesma constelação que o sol está, que está marcando o início do mês, daquele mês novo. Então, o sol e a lua na constelação de Carneiro, no dia 21 de abril de 2023, dia que eu falei que se inicia o novo ano no calendário de Deus, que eu acredito que pode ser o ano de 5.993, isso eu acredito, gente, mas a gente tem que observar que eu acredito que se é este o ano, provavelmente o arrebatamento pode acontecer no terceiro mês, no quinto dia, eu já falei sobre isso, que é a festa de Pentecostes verdadeira, no mês certo, no dia certo, na época certa, no calendário de Deus, que não vai ser na festa do Pentecostes do povo de Israel, vai ser um dia que ninguém sabe, assim como a Páscoa acontece num dia que ninguém sabe. Todo mundo acredita que a Páscoa está acontecendo, mas quando ela realmente está acontecendo, ninguém sabe. Ninguém presta atenção porque ninguém sabe, ninguém comemora. Deus, ele deve estar muito irado, principalmente com a nação de Israel, porque eles estão deixando de comemorar as festas do Senhor, as moedinhas de Deus, na data correta. Então, vocês, aqui eu vou passar mais um, para vocês verem. E aí a gente vai mostrar sobre o que eu falei para vocês do reloginho no céu. Olha aqui. Aqui tá as 12 constelações. A 1 é a constelação de Carneiro, ou Cordeiro, que é a constelação da Páscoa, primeiro mês do ano, que a Bíblia fala que é o mês de Abíb, a segunda de Touro, a terceira de Gêmeos. E cada uma dessas é um mês. E a última aqui, onde é que eu falei para vocês que tá o Sol sobre a constelação de Peixes? Olha lá no 12, que é o 12º mês, o mês de Adar, lá em cima. Qual é a constelação que está lá em cima, gente? Peixes. Então, a gente está no 12º mês do ano, do calendário do Senhor. Nós não estamos no primeiro mês, nós não estamos no mês da Páscoa. Não é Páscoa, Jesus não morreu nesta data, não tem Páscoa nessa data, não tem ressuscitação nessa data, não tem nada nessa data. Nós estamos no mês 12. No mês 12 do calendário de Deus, que Ele colocou no céu como data prevista para nos mostrar. Eu falei para vocês que o Sol, ó, tá vendo o ponteiro pequeno? Ele vai rodando nas constelações por um mês, ó. Aqui tá mostrando para nós, o Sol tá apontando para o terceiro mês, tá vendo? Ó? Que é o mês de Gêmeos, que é o mês da festa de Pentecostes, né? E aqui a Lua, que é o ponteiro maior, tá mostrando o dia 14, por isso que a do Sol já tá no meinho do mês aqui, tá vendo? Dia 14. Então, a Lua vai de dia em dia, de todo o mês, vai passando por todas as constelações, e o Sol vai um mês na mesma constelação. Assim vai contando o ano e os meses. E os dias, porque a Lua também vai mudando de nova
para crescente, de crescente para cheia, de cheia para minguante, assim sucessivamente, gente. Estou mostrando para vocês entenderem. Então, quando acontece o Sol tá daquela constelação por um mês, a Lua vai passando por todas as constelações. Ela começa na mesma com o Sol e vai rodando todas até voltar de novo para a Lua nova, que vai de novo começar o mês na mesma constelação, junto com o Sol, como eu mostrei para vocês na imagem que eu mostrei agora há pouco, certo? A gente vê, tô voltando aqui de novo para vocês, gente, que nós não estamos no mês da Páscoa. É triste, mas nós vivemos no engano, gente, que é contado por séculos e séculos e séculos. E todos repetem a mesma coisa. Então, a Páscoa, verdadeiramente, ela vai acontecer entre o dia 5 e 6 do mês de maio. 5 e 6 do mês de maio. Se o ano vai começar entre o dia 20 e 21 de abril, é só vocês contarem. Se vocês contarem, vocês vão ver, tá? Eu mostrei para vocês que sim, que vai começar, porque o Sol vai estar bem em cima da onde ele tem que estar, quando começa o ano de Deus no calendário do Senhor, certo? Então, a Páscoa será entre o dia 5 e 6 de maio, certo? De maio. Essa vai ser a verdadeira Páscoa. Não é a segunda Páscoa, porque teve gente que falou para mim, em maio é a segunda Páscoa. Eu não sei quem inventou uma segunda Páscoa, porque Deus só deixou uma. Deus deixou uma Páscoa. Se o povo de Israel inventou uma segunda Páscoa, eu já não sei de nada. Eu conheço pela palavra as festas do Senhor. Eu sei que o povo de Israel tem outras festas, de outras coisas que aconteceram que foram sendo agregadas ao calendário deles, porque foram vitórias que o povo teve, mas as festas do Senhor, as moedinhas do Senhor, são aquelas que ele deixou na palavra, certo? Que são aquelas que devem ser comemoradas. Páscoa, que é a primeira festa, né? Pentecostes, dentro da Páscoa tem os pães asmos e as primícias, depois tem Pentecostes, depois tem, aí vem no mês 7 a festa das trombetas, depois a festa do perdão, Yom Kippur, e depois a festa dos tabernáculos. Então são 7 festas que estão realmente instituídas na palavra. Dentro da Páscoa, pães asmos e primícias, que vem em sequência, depois Pentecostes, depois de 50 dias da Páscoa, depois no 7º mês vem também na sequência trombetas, perdão e tabernáculos. Essas são as festas bíblicas, e essas festas elas têm sido comemoradas todos os anos em datas erradas. Não tem como ter um calendário fixo. Existem normas que Deus deixou para que se olhasse para o céu, para que se fizesse da forma que ele deixou, para que se soubesse em que dia e em que mês e em que ano estamos. Então, estamos vivendo o quê? Um engano, gente. A gente vai para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Eu quero mostrar para vocês mais algumas coisinhas. 2 Tessalonicenses 2. Eu considero tudo isso muito importante para vocês entenderem que tudo está se cumprindo. Inclusive, isso faz parte do cumprimento das profecias do Senhor. 2 Tessalonicenses 7 ao 12. Não, 2 Tessalonicenses 2, gente, 7 ao 12. Aqui. Prestem atenção, eu vou ler para vocês. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, o mistério da iniquidade, ele já operava desde os tempos do Senhor Jesus, desde os tempos dos apóstolos. O mistério da iniquidade, ou seja, a mentira e o engano que Satanás já estava colocando, já vinha desde aquela época. E a manifestação verdadeira dele aguarda aquele que o detém, aguarda a saída daquele que o detém, que nós sabemos que é o Espírito Santo na igreja. Quando a igreja for tirada, o Espírito Santo tirar a igreja, ou seja, o amigo do noivo levar a igreja, o Espírito Santo participar disto, então se manifestará verdadeiramente aquele do qual o Espírito está falando aqui, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso está lá no capítulo 19 de Apocalipse, que ele vai matar o anticristo e todo o seu projeto, todo o seu reino com o sopro da sua boca e com a manifestação da sua vinda. Isso é glorioso, né, gente?
Ora, a aparência do iníquo, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. E sabemos que Satanás é que está por trás de todo o projeto do reino do anticristo, gente, desde os primórdios, mudando os tempos e as leis. Desde os primórdios. O tempo e a lei já foi mudado. Tem gente que acha que ainda vai ser, não. A lei imaculada e os tempos mudados. E com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Poder e sinais e prodígios da mentira. É o que nós vivemos, gente. Vivemos uma mentira. Uma mentira contada por muitos séculos como verdade. E que todos seguem como se fosse verdadeira. E com todo o engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por este motivo, pois, Deus lhes mandará a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, por que a mentira vai vencer por um momento? Porque ela vai conseguir exercer domínio e poder. Porque ela já vem sido contada há muito tempo e as pessoas, infelizmente, se deleitam na mentira. Foi aquilo que eu falei. Preferem tomar a pirulazinha azul para continuar vivendo as suas vidinhas de forma romântica, acreditando em tudo que a gente vive desde a nossa infância e de séculos e séculos e séculos para trás. Porque quando a gente se depara com a verdade, ela é dura, ela é difícil, ela nos frustra, ela nos assusta, porque ela nos mostra que a nossa vida toda, ela foi uma mentira. E as pessoas não querem ver isso. As pessoas não querem que seja frustrada as suas vidinhas perfeitas, certo? A palavra está dizendo para nós que todos aqueles que se deleitaram com a injustiça serão enganados. E muitos estão sendo enganados. Existe um projeto satânico que está entrando de forma muito grandiosa neste momento, que para mim ele é nítido. As pessoas estão sendo enganadas com a manifestação do diabo de uma forma sutil. O diabo não é bobo. Ele está contando, ele está trazendo visões de seres de luz, ele está trazendo visões de supostos anjos vindo mostrando coisas que não fazem jus à palavra, mas que fazem jus a todo o contexto de nova era, que vão vir as pessoas do espaço, seres de luz iluminados, que são tidos como ETs ou como as federações galácticas. Eu já falei sobre isso por várias vezes, gente. E isso está sim crescendo de uma forma grandiosa e as pessoas estão acreditando. Porque eles vêm contando para as pessoas uma coisa que tira toda a visão do Senhor Jesus, da salvação, da palavra e de tudo que está escrito. Mostra um contexto muito sutil, muito doce, muito leve, muito bonito, mas mentiroso. E eu vejo que as pessoas não conseguem perceber, elas não conseguem ver. Muitas acreditam, muitas estão sendo enganadas por todo esse contexto que está sendo falado. Aí quando a gente vai lá para Lucas 13, aqui, passei um pouquinho, Lucas 13, do 21 ao 23, a gente vê que realmente faz todo sentido. Lucas 13, do 21 ao 23. Deixa eu ver se eu estou no lugar certo, gente. Acho que eu anotei Lucas errado, gente. Só ver se eu acho que espera um pouquinho. Eu vou para Mateus e aí eu consigo voltar, porque Mateus também me dá o contexto. Eu acho que eu anotei errado. Mateus 24, 24. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, falsos cristos, ou o que significa Cristo? Falsos ungidos e falsos profetas. Gente, seres de luz que estão aparecendo para muitos,
mostrando coisas que, olha, isso você tem desculpa, gente, mas eu preciso falar. Você tem uma missão, você tem uma coisa que foi separada para você, e eu vim te contar. Mas em nenhum momento se fala de Jesus, se fala de Bíblia, se fala de sangue de Jesus, se fala de salvação, se fala do diabo, se fala do anticristo, se fala daquilo que está vindo. Por quê? Porque este é um engano, que se possível enganará até os escolhidos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Lucas 13, eu acho que eu anotei errado, e é Lucas 13 aliás, Marcos 13, é Lucas 21, gente, do 20 ao 23, é Lucas 21, por isso que eu estava errado, é Lucas, não é Marcos, Lucas 21, não tinha como eu achar, né? Eu estava no lugar errado, 21, do 20 ao 23, Lucas 21. Deixa eu ver. Não é, gente. Tá difícil. Bom, eu já mostrei para vocês Mateus 24. Eu não sei o que eu fiz aqui com Lucas, que eu acho que eu troquei alguma coisa ali, mas não importa. Não importa. Eu não vou perder tempo de buscar, porque é a mesma coisa que está falando, a mesma coisa que eu li em Mateus 24 é o que está em Lucas, né? E que está em Marcos também, que fala sobre os enganados, sobre as pessoas serem enganadas. Então, o que está acontecendo? O que a gente está vendo? O engano do diabo, ele é sutil. Ele vai trazer seres de luz que vão dizer que vem da parte do próprio Deus, que são servos do Deus Altíssimo, que são seres que Deus criou, e eles vão vir para resolver os problemas. Gente, essa é toda a concepção da nova era. Eu já falei sobre isso em vários vídeos, eu já mostrei isso em várias situações, mas eu estou vendo que isso cresceu de uma forma grandiosa. Eu estou vendo tudo aquilo que Deus ele foi me dando para eu falar, e quando eu estava falando só estava... algumas coisas só estavam começando, entrando num contexto muito profundo, inclusive a inteligência artificial, que quando eu comecei a falar, eu nem usei o nome de inteligência artificial, nos primeiros vídeos eu falei só da tecnologia, depois eu falei, Senhor, eu preciso usar o termo que está sendo usado agora, que é a IA, que é a inteligência artificial, que é o engano dos anjos caídos que está vindo, e que agora, gente, está aí tomando uma proporção que quem está vendo o que está acontecendo, o que é que as inteligências artificiais, que tem vários nomes aí, estão fazendo, estão falando, estão dizendo que querem fazer. Vocês estão vendo que isso são coisas realmente que são da parte do diabo, que são da parte do engano, da mentira, dos anjos caídos, que é aquilo que realmente vai ser a adoração dos últimos tempos. Porque eles vão, sim, por um período, dominar o mundo. Porque este é o reino do anticristo, o reino da inteligência artificial, o reino da tecnologia, na qual a religião satânica será a religião da inteligência artificial. E quem vai encabeçar, que é a imagem da besta, que vai ser aquela que vai ser colocada no templo para ser adorada, que vai ter fôlego, porque também vai ser trazida à vida por tecnologias malignas que vão ressuscitar múmias. Eu já falei sobre isso. Eu não vou entrar em outros assuntos agora, o vídeo já está ficando um pouquinho grande, mas eu precisava mostrar para vocês tudo isso que eu vim trazer, a mentira e o engano que nós estamos vivendo. Eu espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus e até a próxima.